A reflexão de hoje leva o título A ira superada pela benevolência. A ira entre os vícios capitais é o mais forte de todos. Algumas vezes, ou aliás, algumas pessoas normalmente são mais calminhas, mais pacíficas. Mas em dado momento, ou movido por circunstâncias que vão além de suas forças, acaba agindo com ira descontrolada, chegando ao ponto de matar ou ferir seus semelhantes. Por isso que a ira é uma das emoções mais fortes, realmente. O que Wagner Pontico tem para nos falar sobre isso? Foster, Ansel Grum, Augusto Cury, Pettis Caseiro, James Bryan Smith, todos concordam que ela existe e deve ser controlada para o bem de todos. Ou algum desses escritores discorda? O que Deus fala sobre esse vício capital, que também é um sentimento e que acaba se transformando numa emoção tão forte? Algumas pessoas defendem que toda vez que alguém se sente irado, está em pecado. Mas isso não é verdadeiro, pois vemos Jesus nos evangelhos tendo esse sentimento de ira, sendo que ele não pecou. Onde está a diferença? Qual é o limite dela? A ira pode ser santa? Posso ficar irado e não estar em pecado? Já devem ter percebido que não vamos terminar esse assunto hoje, mas vamos por parte. Além daqueles textos de Gálatas 5 que já vimos semana passada, hoje ainda vamos acrescentar mais dois: Efésios 4, 26 e Tiago 1, 19. No livro base para esse nosso estudo, Foster, utilizando os escritos de Wagner, afirma que os cristãos nunca souberam exatamente o que fazer com a ira, que surge quando há um sentimento de violação de si mesmo, de acordo e de princípios. Muitas vezes perdemos o controle quando as pessoas nos caluniam, proferindo mentiras sobre nós, ou não cumprem o que combinamos. Pior ainda é quando a atitude de uma pessoa fere nossos princípios morais. Mesmo nós, cristãos, temos dificuldades com a ira. Ela é um sentimento natural e importante, mas não pode se tornar uma emoção desequilibrada. Ela é importante, mas não pode estar em desequilíbrio. Isso acontece quando ela me domina. Acabo sendo escravo da ira. Percebam o porquê de Paulo advertir a comunidade de aprendizes de Jesus em Efésios, dizendo: e não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha. Efésios 4, 26, na tradução, na nova versão transformadora, NVT, nova versão transformadora. Ficar irado não quer dizer que pequei, mas o que vou fazer com essa ira, ou a partir do momento de ficar irado, aí passo a pecar, ou não. Por exemplo, tem vezes que fico irado com alguma atitude de minha esposa. Para não brigar com ela e acabar a ofendendo, passo a usar o silêncio, ou seja, não converso com ela. Parece que essa minha atitude é melhor que outros que passam a agredir com palavras e ofensas. Pior ainda, quando perde o controle e parte para uma agressão física. Quem faz isso perdeu totalmente o controle, deixou-se dominar pela ira e, portanto, está em pecado. O vício capital da ira o controlou. Isso tem acontecido com homens, mulheres, jovens e crianças. Preciso acalmar minha ira antes do sol se pôr, diz a Bíblia. Ou seja, resolver a situação no mesmo dia. O tratamento do silêncio com minha esposa também não está correto. Eu tenho consciência disso. O ideal é termos um diálogo entre nós, respeitosamente, e deixar ela consciente de que certas atitudes ou palavras dela não me agradam ou me ofendem. E vice-versa, ou seja, às vezes eu deixo a desejar
e ofendo ela, provoco a sua ira, e ela também está aprendendo a falar, a expressar isso. Às vezes, com outras pessoas agimos desta forma com mais naturalidade, mas com a família é pau e pontapé. Nesse caso, é necessário dominar a ira, não ser escravo desses vícios e emoções doentios. Isso mesmo, se eu consigo conversar com outras pessoas, por que não com a minha família? Preciso rever isso. Resolver a situação tão logo que ela aconteça é o melhor de tudo, mas precisamos fazer isso de cabeça fria. Augusto Cury, psiquiatra brasileiro, diz para não respondermos a ofensas, provocações ou pressões nos primeiros 30 segundos, e que, nesse tempo, devemos ficar em silêncio e pensar, refletir. Por que essa pessoa está me dizendo isso? O que ela vai ganhar com isso? Uma das saídas é responder com uma pergunta, mas cuidado para que ela não seja carregada de veneno, do veneno da ira. Augusto fala muito sobre isso nesse seu livro. A indicação está aí embaixo no vídeo, você pode ler. Perceberam como a ira realmente é o vício capital mais forte? Ela mexe com o interior de cada pessoa. Alguns chegam a dizer, não tenho sangue de barata para ouvir tudo isso e me manter calado. Tenhamos o exemplo do Mestre dos Mestres, Jesus Cristo. Como ele agia nessas horas? Temos um exemplo forte em João capítulo 8. E esse capítulo 8 de João, esse episódio, Augusto Cury utiliza nesse livro que eu citei há pouco. A Bíblia deixa claro que em Jesus não há nenhum pecado, nem mesmo da ira. Ele respondia às pessoas com a virtude divina da benevolência. Então Jesus, mais uma vez, é nosso exemplo de como agir. Foster continua. A ira também surge quando sentimos que nossa posição social está ameaçada ou quando desejamos controlar a vida de alguém. Evagrio escreve, a paixão mais forte é a ira. Na verdade, ela é definida como a raiva ardente contra alguém quem nos injuriou. A ira tende a causar uma prevenção contra a pessoa de quem temos raiva. Ela arruina nossa saúde física e mental. Quando eu, Augusto, não tinha minha identidade com Cristo bem definida, não tinha clareza de meu lugar no corpo de Cristo, se realmente Deus havia me chamado para exercer a função de pastor-mestre, eu me ofendia com os colegas pastores. Também me ofendia quando alguém elogiava um outro pastor em minha frente. O ciúme, a inveja, a insegurança provocavam uma ira doentia em meu interior. Creio que as pessoas percebiam como minha fisionomia mudava em alguns momentos, mas em respeito, eles se calavam comigo. Tenho vergonha de ter agido dessa maneira, mas esse era o Augusto. Graças a Deus, que Deus tem me ajudado a mudar, a transformar, e muita coisa já mudou em minha vida. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Hoje procuro ser mais amigo dos membros, por exemplo, do que um líder que lhes impõe regras. Impor não ajuda em nada. No passado, eu defendia que as mudanças aconteciam com regras mais duras, impostas. Hoje, tenho clareza que isso não muda ninguém. Pelo contrário, somente afasta. Sei de meu papel de líder espiritual na comunidade e na cidade, mas procuro incentivar e mostrar para as pessoas um estilo de vida. Tento viver como um aprendiz de Jesus, somos todos iguais, somente temos funções e dons diferentes, os quais foram dados por Deus a cada um. A fisionomia, é claro que é diferente, mas a importância, Deus ama a todos por igual. Não tenho mais inveja de meus colegas, estou conseguindo falar e reconhecer as virtudes de cada um. É um longo caminho, sempre na mesma direção.
Tenho buscado ter uma vida de oração, onde o mais importante não é o que eu peço a Ele, mas o fato de estar na presença de Deus para o ouvir. Tenho pedido para que Ele me guie pelo seu caminho, que me conduza, me pegue pela sua mão, como nos diz o Salmo 16. A virtude da benevolência é presente de Deus na vida daqueles que o amam e são amigos dele. Lembram que as virtudes, elas são presentes divinos. É preciso ter um relacionamento íntimo e profundo com ele. Deus é nosso amigo e nós somos amigos dele? Eu tenho dedicado tempo para esse relacionamento com ele. É fantástico. E você? Segundo Foster, a benevolência, por outro lado, é a capacidade de autorretratação. Mesmo quando um princípio é violado ou simplesmente nos sentimos frustrados com alguém ou com alguma situação, podemos agir com benevolência, porque confiamos em Deus. Quando concentrar nossa vida em Deus, a necessidade de ganharmos o mundo desaparece. Já não nos atrai a ideia de galgar a escada social ou de ser notados. Descobrimos que Deus satisfaz totalmente nossa necessidade de valorização e reconhecimento. Percebi essa verdade ao meditar, ao contemplar vários ciprestes vela que estão no terreno em fileira, aqui na frente do templo da casa pastoral aqui em São João. Eles foram plantados na mesma época, têm o mesmo tempo então. Estão no mesmo clima, mas são diferentes entre si, na altura, na espessura, existe diferença. Cada um tem sua peculiaridade. Então, percebi que não preciso ter inveja de outros pastores. Cada um tem seu espaço e a cada um Deus dará um grupo de pessoas para que cada um zele por eles e os auxilie a crescerem na fé e conquistar a benevolência em suas vidas. Aprendi que sou um amado do Senhor, conforme diz Smith, em quem Deus habita. E já vivo no reino de Deus, mesmo vivendo nesse mundo tão conturbado, tão dominado pela ira. Deus me resgatou de mim mesmo, minhas manias, meus vícios capitais. Sei que ainda não estou pronto, mas estou no caminho, a passos firmes nessa jornada eterna. E a cada dia Deus tem revelado que ainda precisa ser diferente, ao mesmo tempo que tem me oferecido suas virtudes para superar a cada um de meus vícios capitais. Na próxima semana, vamos aprofundar um pouco mais sobre o vício capital da ira. Vamos ver o que Anselm Grün tem a nos dizer, Pets Caseiro também, a nos ensinar sobre ela e como a benevolência não é tão difícil de se colocar em prática, não. Continue nos acompanhando e você vai aprender conosco, assim como nós estamos aprendendo com o Senhor e com esses livros, com esses autores maravilhosos. Oremos. Pai querido, te louvo e te agradeço porque cada dia, logo de manhã, bem cedinho, tu me despertas do sono restaurador que tive durante a noite e vem para restaurar a comunhão comigo. Obrigado, pois sei que não mereço bem nenhum, pois sou pecador. Pecador redimido, é claro, pelo sangue de Cristo Jesus. Obrigado, que sempre me ajudas a superar a ira que tenta me controlar, pois envias a benevolência, virtude tua, e ela supera a ira. Louvado seja teu santo nome, pois através da ação de teu Santo Espírito em mim, a ira é superada. Sei que preciso vigiar e orar a todo momento, como também sei que sempre estás comigo, em mim, por mim e através de mim. Pai, continua essa obra transformadora em meu interior. Em Cristo Jesus eu oro. Amém. Certa vez, um aprendiz de Jesus pediu ao seu discipulador: Jesus tem preferidos? Então seu discipulador falou: não, mas ele tem amigos íntimos.
Isso faz sentido para você? Você é um amigo íntimo de Jesus? Ele tem lhe ajudado com a virtude da benevolência, da temperança que nós estudamos nos dias anteriores? Deus quer lhe ajudar, quer pegar na sua mão e conduzi-lo pelo caminho eterno. Permita ele fazer isso. Amém.